Durante essa semana, a gente vai estudar ondas sonoras, que são ondas longitudinais. Elas viajam por qualquer meio material, no entanto, geralmente percebemos o som, que é uma onda mecânica, que está se propagando pelo ar, que aí vai resultar na percepção humana da audição. Conforme a onda sonora viaja pelo ar, os elementos do ar são perturbados das suas posições de equilíbrio. E acompanhando esses movimentos estão as mudanças na densidade e na pressão do ar. Então, ao longo das aulas, a gente vai estudar a descrição matemática dessas ondas sonoras, que vai ter uma forma senoidal, né, muito semelhante às ondas sonoidais em uma corda, que a gente já estudou. A gente vai estudar a velocidade do som, a intensidade sonora e o efeito Doppler. O som, pelo fato de ser uma onda mecânica, ela não vai se propagar no vácuo. Muito pelo contrário, ela precisa de um meio material, um meio elástico, para que ele se propague. Um meio elástico é construído de qualquer material, que tende a preservar seu comprimento, forma e volume contra forças externas. Então aqui eu tenho três exemplos, tá? Aqui esquemáticos, né? Onde aqui eu teria uma coluna de ar, água e aqui de granito. Então perceba que a velocidade de propagação da onda, né? No caso o som, ele se propaga muito mais rapidamente no granito, aí depois em segundo lugar na água e por fim no ar. Então a velocidade de propagação de ondas em meio elásticos dependem, em geral, das características da elasticidade e da densidade do meio. Em geral, a velocidade do som é maior quanto mais denso for o meio onde ele se propaga. Então, a velocidade do som em um meio sólido vai ser maior do que num meio líquido, que vai ser maior do que num meio gasoso. Consequentemente, aquela cena que a gente vê em filmes da pessoa perceber, né, se alguém de uma tropa ou de animais estão vindo de uma distância muito longa, né, muito distante, é você colocar o seu ouvido no solo. Então, a princípio, ao você colocar o ouvido no solo, você perceberia, por exemplo, o trotear de um animal se propagando, né? A velocidade de trotear do animal chegando até você muito mais rapidamente pelo solo do que pelo ar. Da mesma maneira, se alguém já pegou um metrô na vida, né, você percebe a aproximação do metrô muito mais rapidamente devido ao som, né, oriundo dos trilhos do metrô, para depois você ouvir, né, no ar a aproximação do metrô. Aqui, então, eu tenho também de maneira esquemática, né, mostrando por que no meio mais denso essa propagação do som é mais veloz. Tá? Então, por exemplo, muitas partículas eu tenho uma elevada probabilidade de colisão. Então, vou ter uma alta velocidade do som. Já numa situação que eu tenho poucas partículas, eu tenho uma pequena probabilidade de colisão. Então, vou ter uma baixa velocidade do som. E as ondas sonoras, elas cobrem diferentes faixas e frequências, sendo que as ondas audíveis para o ouvido humano estão numa faixa compreendida entre 20 Hz e 20.000 Hz. No entanto, frequências menores do que 20 Hz, que seria o infrassom, e frequências maiores do que 20.000 Hz, que é o ultrassom, ele não provoca sensação sonora ao chegarem, né, no ouvido humano. No entanto, tem animais que sim conseguem perceber essas frequências. Por exemplo, no caso de cães e morcegos, ele conseguem escutar perfeitamente frequências maiores do que 20.000 Hz, ou seja, no ultrassom. Já animais, por exemplo, como o elefante e baleias, eles conseguem escutar frequências abaixo de 20 Hz, ou seja, na faixa do infrassom. E aqueles limites de audição de frequência, ele também altera, né? Eles mudam com o avançar da sua idade. Então, conforme você vai ficando mais velho, a gente começa a ter uma dificuldade maior de escutar sons com uma frequência mais alta. E isso foi até, inclusive, uma reportagem de uma revista Veja, já de, já de um tempo bem atrás, né, de 2006, então lá na sua página 94, ele mostrava isso de uma maneira até um pouco engraçada,
que seria no caso que adolescentes na época, eles estavam começando a usar toques de celular com frequência mais elevada, porque aí eles conseguiriam escutar o celular tocando. No entanto, o professor, que seria geralmente mais velho, né, ele não vai escutar o toque desse celular. Então aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, a 8.000 Hz, todo mundo vai escutar. Conforme essa frequência vai aumentando, a idade, no caso, vai diminuindo, né, de pessoas que conseguem escutar. Por exemplo, a 20.000 Hz, geralmente apenas jovens conseguem escutar. Eu, particularmente, escuto até uma faixa de 15 a 16.000 Hz. Acima disso, eu já não consigo mais escutar. E aqui, para quem quiser só fazer um teste de acuidade sonora, aqui tem se você entrar nesse endereço, então tem um site onde você consegue colocar aqui o hertz, né, a frequência da onda sonora. E aí você coloca o play e ele vai emitir um som. E aí você pode eventualmente fazer um teste para ver se você está escutando bem ou mal para a sua idade. Então vamos começar nosso estudo para se obter uma função de onda para a propagação desse som. Então vamos lá. Então aqui ao lado eu tenho um diagrama mostrando o movimento de um pulso sonoro longitudinal ou unidimensional movendo-se através desse tubo contendo um gás compressível. Então aqui eu tenho na extremidade desse tubo, né, aqui à esquerda, eu tenho um pistão onde ele pode se movimentar rapidamente para a direita para comprimir o gás e criar um pulso. No entanto, antes de criar esse pulso, antes de se mover, né, ter a movimentação desse pistão, esse gás vai ter uma densidade uniforme, uma vez que ele não está perturbado. Quando o pistão é repentinamente movido para a direita, o gás logo à sua frente ele é comprimido. Então aqui eu tenho uma região mais escura. A pressão e a densidade nessa região vai ser maior do que antes do tubo ser empurrado. E aí, quando o pistão ele para, né, ele volta ao repouso, que eu tenho nessa figura inferior, a região comprimida do gás ele continua a se movimentar para a direita. Então, essa situação ele vai corresponder a um pulso longitudinal que se propaga através do tubo com uma velocidade v. Uma onda sonora periódica unidimensional pode ser produzida fazendo com que o pistão se mova em um movimento harmônico simples, ou seja, eu teria que fazer com que esse pistão ele fosse para frente e para trás, movimentasse para frente e para trás, isso de maneira como um movimento harmônico simples. A parte mais escura nessas figuras, eles estão correspondendo às áreas onde o gás é comprimido. E a sua densidade, no caso, ela é maior do que quando ela estava na sua posição de equilíbrio. E essas regiões escuras, elas são chamadas de regiões de compressão. Se quando eu pressionava esse pistão para a direita, eu tinha logo à sua frente, eu tinha uma compressão do gás, então aumentava a pressão do gás e, consequentemente, a sua densidade, ao retornar o pistão para a direita, ou seja, puxando o pistão para a direita, o gás à sua frente ele se expande e a pressão, no caso, ela vai diminuir e a sua densidade também vai ficar diminuída em relação ao seu valor de equilíbrio. E essa região, quando eu tenho a densidade e a pressão mais baixas do que na região de equilíbrio, são chamadas de regiões de rarefação. E elas também se propagam ao longo do tubo, acompanhando as regiões de compressão. Então, ambas as regiões de compressão como as de rarefação, elas se movem na velocidade do meio, do som no meio. E a distância entre duas rarefações ou de duas compressões é o comprimento de onda nessa propagação longitudinal. Conforme essas compressões e rarefações se propagam através do tubo, qualquer pequeno elemento gás se move com um movimento harmônico simples, paralelo à direção dessa onda longitudinal.
Se S, que depende da posição e também do tempo, é a posição de um pequeno elemento em relação à sua posição de equilíbrio, a gente pode expressar essa função de posição harmônica como S, que vai depender da sua posição e do tempo, igual a S máximo vezes cosseno de kx menos ômega t. Essa função, né, é uma função de posição que a gente já estudou em vídeos anteriores. Tá? Então, é um movimento harmônico simples, onde Smax, no caso, é a posição máxima do elemento em relação à sua posição de equilíbrio. Isso também é chamado de amplitude de deslocamento da onda. Esse K é o número de onda, esse ômega é a frequência angular da onda. E só ressaltando ainda que o deslocamento do elemento, né, ele é ao longo do eixo x, na direção da onda sonora. Mas a variação na pressão do gás, medida a partir do valor de equilíbrio, também é periódica, com o mesmo número de onda e mesma frequência angular que para o deslocamento. E a gente pode escrever a função de pressão como ΔP igual a ΔP max vezes seno de kx menos ômega t, onde a amplitude de pressão é o ΔP max, vai ser a variação máxima do valor de pressão, tá? Do em relação ao equilíbrio. E essa variação máxima de pressão, ela vai ser igual a B S max vezes K. K é o número de onda, S, no caso, seria aquele amplitude de deslocamento, e esse B é o módulo volumétrico ou de compressibilidade do gás. Aqui, só relembrando rapidamente o que vocês já estudaram lá em Física 1, que esse módulo de compressibilidade cúbica ou volumétrica, que seria o B, ele vai caracterizar a resposta de um corpo a variações de forças de módulo uniforme aplicada perpendicularmente à superfície de todo o corpo. O módulo de compressibilidade cúbica ou volumétrica, ela vai ser definida como a tensão volumétrica dividido pela deformação volumétrica. Isso vai ser igual a menos a ΔF sobre A, ou seja, a variação de força numa determinada área, dividido pela variação do volume pelo seu volume inicial. Força sobre área vai ser pressão. Então, isso vai ser igual a menos a variação de pressão dividido pela variação de volume pelo seu volume inicial. Esse sinal negativo é inserido nessa equação de definição para que B, no caso, ele seja um número sempre positivo. E essa manobra é necessária porque um aumento de pressão, ou seja, um ΔP de positivo, ele causa uma redução no volume, ou seja, um ΔV negativo e vice-versa. Uma onda sonora ele pode ser considerada uma onda de deslocamento, dada por essa equação, ou uma onda de pressão, dada por essa equação. Perceba que, obviamente, aqui eu tenho deslocamento e aqui eu tenho pressão como diferença, mas a diferença mais importante, no caso, é que enquanto no deslocamento eu tenho uma função cosseno, aqui na pressão eu tenho uma função seno. E por que isso vai acontecer? Porque a onda de pressão ela está deslocada, tá? Defasada, em 90 graus com relação a uma onda de deslocamento. Então, observe aqui nessa figura que a variação de pressão ela é máxima quando o deslocamento do equilíbrio é zero. E o deslocamento do equilíbrio vai ser máxima, tá? Quando a variação de pressão, no caso, for zero. Então, perceba que sempre vai ter essa defasagem em 90 graus. Eu poderia aqui, no caso, essa função, ele continuar sendo cosseno? Poderia. No entanto, aí eu ia ter que colocar uma constante de fase de π sobre 2 nessa equação. Ou, como está escrito aqui, eu posso fazer simplesmente colocando seno, né, de kx menos ômega t. E lembrando novamente que esse sinal negativo é porque eu estou pensando que essa onda está se propagando para a direita.
Se ela estivesse propagando para a esquerda, aqui no caso eu ia ter que ter um sinal positivo. Nesse exercício, então é dito o seguinte: conforme determinada onda sonora se propaga pelo ar, ela produz variações de pressão acima e abaixo da pressão atmosférica, dadas por ΔP é igual a 1,27 seno, abre parênteses, π vezes x menos 340 π vezes t, fecha parênteses, em unidades do sistema internacional. E é para se encontrar a amplitude das variações de pressão, a frequência, o comprimento da onda no ar e, finalmente, a velocidade da onda sonora. Aqui temos a resolução do exercício, onde a amplitude das variações de pressão é só olhar pela equação, que seria esse termo, né, que está acompanhando o seno. Então, eu sei que a amplitude de variação da pressão vai ser igual a 1,27 Pascal. Já a frequência angular, ou melhor, já a frequência, eu posso obter a partir da frequência angular. E eu sei que a frequência angular é igual a 2πf. E a frequência angular, no caso, está acompanhando aqui o tempo. Então, eu sei que a frequência angular é igual a 340π. Consequentemente, eu sei que a frequência vai ser igual a 340 dividido por 2, que vai ser igual a 170 Hz. E o comprimento de onda no ar, ele é dado, vou obter a partir do número de onda. Então, eu sei que o número de onda é igual a 2π sobre lambda. Consequentemente, eu vou conseguir obter, no caso, o comprimento de onda. E ainda mais, eu sei que esse número de onda, olhando pela equação, que ele está acompanhando aqui o x, ele vai ser igual a π. Consequentemente, eu sei que o comprimento de onda ele vai ser igual a 2 metros. E, por fim, para se determinar a velocidade da onda sonora, é só usar que velocidade vai ser igual a lambda_f. E eu sei que o comprimento de onda, no caso, ele era de 2 metros, é de 2 metros, e a frequência é de 170 Hz. Consequentemente, eu tenho que a velocidade ele vai ser igual a 340 metros por segundo. Vamos estudar agora a velocidade do som em um gás. Então, para isso, vamos construir nosso modelo considerando um cilindro de gás entre o pistão e essa linha tracejada. Então, esse elemento de gás, inicialmente, ele está em equilíbrio sob a influência de duas forças de igual módulo. Então, perceba aqui. Tá? Então, eu tenho uma força do pistão à esquerda e também tenho outra força do resto do gás à direita nessa região. Essas forças têm igual magnitude e elas vão ser igual à pressão vezes a área, onde P vai ser a pressão do gás e A área da seção transversal desse tubo. Após um período ΔT, o pistão se moveu para a direita, a uma velocidade constante de Vx. Essa força, então, aumentou de PA para P mais ΔP vezes a área. Esse gás à direita desse elemento não é perturbado, pois a onda sonora ainda não o atingiu. O elemento do gás é modelado como um sistema não isolado em termos do momento. A força do pistão forneceu um impulso ao elemento, que por sua vez apresenta uma mudança na sua dinâmica. Sendo assim, a gente pode avaliar os dois lados do teorema impulso-momento, onde aqui eu tenho impulso e aqui eu tenho a variação dos seus momentos. O impulso é fornecido pela força constante, devido ao aumento da pressão sobre o pistão, onde o impulso vai ser igual à somatória de força vezes ΔT, onde a força, no caso, eu posso reescrever como a área vezes ΔP, que multiplica ΔT. E essa mudança, essa variação de pressão, pode estar relacionada com a mudança de volume e com a velocidade v e vx através do módulo volumétrico. Lembrem que eu já expliquei para vocês lá atrás o módulo volumétrico, então eu posso rearranjar o termo. Então, eu teria que o ΔP, a variação de pressão, vai ser igual a menos B, que é o módulo volumétrico, vezes a variação do volume,
dividido pelo volume inicial. Lembrando que o volume inicial seria esse daqui, tá? E o volume, a variação do volume seria essa pequena variação que eu tive após esse ímbolo, né, ser pressionado. Então eu teria que essa variação de pressão vai ser igual a menos o módulo volumétrico, que vai multiplicar menos Vx a ΔT dividido por V a ΔT. Então essa variação de pressão vai ser igual ao módulo volumétrico, que multiplica Vx dividido por V. Portanto, o impulso, tá, ao substituir esse termo, tá, vai ser igual, impulso igual a vezes B, que multiplica Vx sobre V, ΔT. Já a mudança no momento do elemento do gás de massa m vai ser igual, aqui eu tenho a variação do momento, eu sei que o momento vai ser igual então a massa vezes essa variação de velocidade. A massa de um gás vai ser dada por densidade vezes o volume inicial. E a velocidade, essa variação de velocidade seria a velocidade inicial menos a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final vai ser Vx. A inicial, estou imaginando que estivesse em repouso, então por isso que eu coloquei zero. Então essa variação do momento desse gás, ele vai ser igual a densidade vezes V vezes Vx vezes A ΔT. Isso aqui eu obtive através do volume inicial, que eu já coloquei lá atrás, tá? No slide anterior. Então eu posso igualar o momento que eu obtive no slide anterior, perdão, o momento de inércia que eu obtive no slide anterior, com essa variação do momento que eu obtive agora. Então, ao fazer essa igualdade, eu obtenho essa equação, onde eu posso simplificar alguns termos, e eu quero isolar o v, que seria a velocidade do som. Lembrando, esse Vx é a velocidade do êmbolo, tá? Deslocamento do êmbolo, e esse v seria, no caso, a velocidade do som. Sendo assim, isolando esse v, eu vou ter que, essa expressão, né, vai se reduzir como v igual a raiz quadrada desse módulo volumétrico dividido pela densidade. E essa densidade é a densidade do gás, tá? Ou do gás ou daquele meio. No caso específico, desse gás. É interessante comparar essa expressão que a gente acabou de obter com aquela da velocidade de ondas transversais em cordas. Em ambos os casos, a velocidade da onda vai depender de uma propriedade elástica do meio, ou seja, do módulo volumétrico ou da tensão, no caso das cordas, e de uma propriedade inercial do meio, ou seja, a densidade de volume, no caso aqui, ou a densidade linear, no caso das cordas. A velocidade de todas as ondas mecânicas, ela segue uma expressão geral, que é v igual a raiz quadrada da propriedade elástica dividido pela propriedade inercial. Para ondas sonoras longitudinais em hastes de material sólido, por exemplo, a velocidade do som vai depender do módulo de Young e da densidade ρ. A densidade é a densidade do material e esse módulo de Young ele vai ser dada, né, ele é definida como a medida da tendência de um material manter o seu comprimento, tá? Contra forças externas. Ou seja, esse módulo de Young vai ser igual a força sobre a área dividido por ΔL sobre L. E a velocidade, né, no caso então de ondas sonoras longitudinais em barras sólidas, então ela vai ser igual a raiz quadrada do módulo de Young dividido pela densidade do material. A temperatura do meio ele apenas influi na velocidade de propagação do som nos gases. A velocidade do som pouco vai variar com a temperatura nos sólidos, por exemplo. Aqui você percebe, por exemplo, se eu tiver a madeira como um material, e a madeira, no caso, é uma temperatura de 0 graus Celsius a menos 15 graus Celsius e a 35 graus Celsius. Perceba que a velocidade de propagação desse som vai se alterar muito pouco. Enquanto a menos 15 vai ficar 4.898 metros por segundo, a 35 graus Celsius seria de 4.900 metros por segundo.
Já a temperatura para alteração na velocidade de propagação do som em gases, ele é muito mais relevante. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, o ar num ambiente a 15 graus Celsius, é menos 15 graus Celsius e a 35 graus Celsius. Perceba que quanto em menos 15 graus Celsius a temperatura é de 322,1 metros por segundo, já no ar quente a 35 graus Celsius, ele iria para 352 metros por segundo. Então, no caso, para o ar ou para os gases, quando tem um aumento de temperatura, maior vai ser a agitação corpuscular, maior vai ser a probabilidade de choques entre essas partículas, consequentemente, maior vai ser a velocidade do som. E a relação entre a velocidade e a temperatura ele é dada por essa equação, onde V é igual a 331 vezes raiz quadrada de 1 mais Tc sobre 273, onde 331 é a velocidade do som a 0 graus Celsius, já Tc é a temperatura do ar em Celsius. A amplitude de pressão e a amplitude de deslocamento, que a gente já estudou lá em alguns slides anteriores, eles estão relacionados através dessa equação. No entanto, esse módulo volumétrico ele não está tão disponível quanto a densidade do gás, ou seja, é muito mais fácil você encontrar tabelado a densidade de um gás do que o seu módulo volumétrico. Agora, no entanto, a gente já obteve a gente relacionou esse módulo volumétrico com a velocidade do som. Sendo assim, eu posso reescrever essa equação para essa forma, onde eu teria que essa variação, essa amplitude de pressão, vai ser igual a densidade vezes a velocidade ao quadrado, vezes S max e esse vezes K. E K seria o número de onda, que a gente também já viu, que é a frequência angular ou velocidade angular dividido pela velocidade. Sendo assim, essa amplitude de pressão vai ser igual a densidade vezes a velocidade do som, vezes a frequência angular, vezes essa amplitude de deslocamento. Aqui é apresentada uma tabela com a velocidade do som em vários meios. Então, aqui na parte à esquerda eu tenho para gases, aqui no meio eu teria para líquidos e aqui à direita eu teria para sólidos. Olhando aqui rapidamente, você já percebe que em meio sólido a velocidade do som é muito maior do que para meio líquido, que é muito maior do que para gases. E aqui você percebe também a diferença, né, no caso de velocidade para temperaturas diferentes. Por exemplo, ar a 0 graus Celsius, ele tem uma velocidade de 331 metros por segundo. Já a 20 graus Celsius, ele tem uma velocidade de 343 metros por segundo. Nessa tabela, você percebe que, por exemplo, a questão da água do mar e da água doce, né? Ou água destilada. Então você perceba que na água do mar a velocidade do som é ligeiramente maior do que para a água destilada. E aqui para sólidos você percebe que de repente o alumínio ele tem uma velocidade maior do que ferro e a borracha ele tem uma velocidade bem menor, né? quando comparada com outros sólidos. Então aqui tem uma tabela da velocidade do som em vários meios. É importante ressaltar que a velocidade do som é independente do comprimento da onda e da frequência das ondas em um meio não dispersível, ou seja, a velocidade sonora vai ser constante para um determinado meio a uma determinada temperatura. Então, toda vez que a frequência da onda aumentar ou diminuir, o comprimento da onda deve diminuir ou aumentar, a fim de manter a velocidade constante. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius independe da frequência e é igual a 343 metros por segundo. Isto é, a velocidade é a mesma para o som audível, por exemplo, independentemente se ela vai ser audível, ou infrassom, ou ultrassom, então elas sempre vão ter a mesma velocidade. Isso é até óbvio, né? Se você pensar. Então não é pelo fato de uma pessoa falar numa frequência mais alta ou falar numa frequência mais baixa que ele vai ser escutado primeiro ou
último numa plateia. Então imagine, eventualmente, como seria complicado ter qualquer evento de coral, ou qualquer banda de rock, enfim. Então, se a velocidade do som se propagasse, dependendo com qual frequência a pessoa cantasse. Então, isso ia ser muito complicado. Então, de fato, a velocidade em um determinado meio, ele se propaga numa mesma velocidade, independentemente da frequência. Nesse exercício, ele pede para encontrar a velocidade do som no mercúrio, que tem um módulo volumétrico de aproximadamente 2,8 vezes 10 a décima newton por metro quadrado e uma densidade de 13.600 kg por metro cúbico. Esse é um exercício bastante simples, onde eu só tenho que utilizar a equação que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada do módulo volumétrico dividido pela densidade, sendo que esses dois parâmetros já foram dados no enunciado, então seria simplesmente uma questão de substituir e fazer a operação. Então eu teria que a velocidade vai ser igual a 1,43 vezes 10 a terceira metros por segundo. Nesse exercício é dito que uma onda sonora no ar tem uma amplitude de pressão igual a 4 vezes 10 a menos 3 newtons por metro quadrado. E é para se calcular a amplitude de deslocamento do ar, da onda, né, a uma frequência de 10 kHz. Esse exercício também é relativamente simples, onde você teria que utilizar simplesmente aquela equação que relaciona a amplitude de pressão com a amplitude de deslocamento. Como eu quero saber a amplitude de deslocamento, eu isolo, né, esse termo aqui, que seria relativo à amplitude de deslocamento. Então, eu teria que que a amplitude de deslocamento vai ser igual à amplitude de pressão dividido pela densidade, que multiplica a velocidade, que multiplica a frequência angular. A frequência angular, no caso, eu sei que é 2πf. E, no caso, a frequência já foi me dada. Então, é fácil de obter a frequência angular. Então, eu teria que a amplitude máxima vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3 newton por metro quadrado. Isso aqui seria a amplitude de pressão. Dividido pela densidade do ar. Essa densidade do ar eu posso obter lá naquela tabela de densidades, quando a gente estudou a questão de fluidos. Então, eu tirei de lá esse valor. Então, é 1,20 kg por metro cúbico. A velocidade do som no ar, que eu adotei 343 metros por segundo, que também pode se obter através de uma tabela, ou às vezes é colocado no enunciado. Mas como não foi colocado no enunciado, estou supondo que a velocidade do som seja no ar, naquele ambiente, seja de 343 metros por segundo. Aqui eu tenho a frequência angular a partir de 2π e a frequência, né, normal. Então eu sei que isso daqui é a frequência angular, esse produto. E aí, ao fazer aqui a operação, eu vou encontrar que a amplitude de deslocamento da onda vai ser igual a 1,55 vezes 10 a menos 10 metros.